Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, a convite do querido Vinícius, que tem a responsabilidade, essa ideia tão bacana de criar essa página já há algum tempo e que já reuniu tantos corações em torno da obra, das mensagens do Espírito André Luiz. Meu nome é Larissa Chaves e é uma grande alegria estar aqui com vocês. Quem for chegando, dando boa noite, vai também colocando de onde é, de que cidade que está assistindo a gente. E vai também dizendo se está conseguindo ver, conseguindo escutar direitinho. A gente vai aguardar 2 minutinhos só para que as pessoas possam chegar. Também podem compartilhar, se assim desejarem, para que outras pessoas também saibam que a live está acontecendo e aqueles que tiverem interesse em estudar conosco possam ir chegando também. Boa noite a todos. Quem já estiver por aí, eu já vejo que tem aqui umas 13 pessoas, então coloca aí se vocês estão me escutando bem, me vendo bem. E a gente em 1 minutinho já vai começar. Vamos só ir chegando, não é verdade? Maravilha, Cris já está por aqui. Cris que está com a gente na página Inspiração Espírita. E a gente hoje vai falar de uma mensagem muito bacana. Esse trecho que está como o tema, foi sugestão inclusive do Vinícius, é uma mensagem que eu não tinha lido ainda, do Espírito André Luiz. O timoneiro do barco é o Senhor. E se tem uma frase que a gente tem escutado muito nessa quarentena é: Jesus está no leme. Essa frase a gente tem escutado muito e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Então vamos chegando, vamos compartilhando, vão também colocando aí para saber de onde que vocês são, qual que é a cidade de onde vocês estão acompanhando. Eu estou em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Há pouco eu conversava com o Vinícius e quando eu conheci o Vinícius, eu que sou de Salvador, Bahia, mas quando eu conheci o Vinícius, eu estava fazendo palestra, acho que mais de uma oportunidade a gente se viu num centro espírita no centro do Rio de Janeiro. Na época eu morava nesse mesmo lugar que eu moro hoje, que é São Gonçalo, Rio de Janeiro, e aí a gente se viu algumas vezes lá. E aí depois eu me mudei, fui para Brasília. E ele achava, inclusive, que eu ainda estava em Brasília, mas eu passei 2 anos em Brasília, depois 2 anos em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, e agora já estou aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, novamente. Então contem pra gente também de onde que vocês são, pra gente saber onde que a mensagem vai chegando. Tem tantas pessoas que acompanham essa página sobre as mensagens do André Luiz e é muito legal. Hoje é também um dia de comemoração. Outros amigos, a Milena, o Arthur querido, já passaram aqui também, o Vinícius também já fez um estudo, e que outros corações vão chegando para que a gente possa estudar junto, conversar. Então, vamos agora, então, dito isso, começar o nosso estudo. A mensagem, como eu disse para vocês, o título do nosso estudo de hoje, que é não, que a gente não tenha medo, não tem mais, o timoneiro é o Senhor. Essa mensagem é interessante porque ela está em 2 livros diferentes. Inicialmente, a mensagem que nós inclusive vamos ler hoje aqui pedaço por pedaço, conversando, fazendo um estudo, como o pessoal lá de Minas gosta de falar, aqueles que admiram seu Honório Onofre Abreu, a gente vai fazer tipo um estudo miudinho. A gente vai pegar trecho por trecho da mensagem para conversar, para compartilhar um pouco das reflexões em torno dessa mensagem de André Luiz. Mas o mais interessante é que essa mensagem, ela foi uma mensagem direcionada a uma pessoa em específico, a um senhor que estava passando alguma adversidade, óbvio que a gente fica curioso até para saber o que que era, e recebeu através da psicografia do Chico Xavier essa mensagem do André Luiz. Então é uma mensagem que inclusive originalmente quando foi publicada, ela trazia o nome dessa pessoa a qual a mensagem se dirigia, que seria o senhor Jacques ou Jax, não sei dizer, não tem lá como que a gente pronuncia, se era alguém daqui ou se não era. Mas o fato
é que o nome dele aparece inicialmente, porque primeiro essa mensagem foi publicada no livro Excursão de Paz, no capítulo 15 desse livro. Anos depois, foi publicado pela FEB num outro livro, que é inclusive que a gente está utilizando como base hoje, mas é a mesma mensagem, com a diferença que quando a FEB resolveu publicar, lá pelos idos de 1962, por aí, subtraiu o nome desse senhor para o qual a mensagem foi psicografada. E aí deixou como sendo uma mensagem que alcança todos nós, uma mensagem direcionada a todos os corações. Mas eu achei tão interessante saber essa informação. Nós extraímos a mensagem do livro Relicário de Luz, capítulo 45, na tarefa de equipe. E aí eu fiquei pensando, assim, lendo a mensagem, entendendo que foi uma mensagem direcionada a alguém que passava por alguma questão específica. E então, com esse título, Na Tarefa de Equipe, vocês sabem o que eu fiquei pensando? Eu falei, gente, isso foi alguma treta, alguma questão de casa espírita. Provavelmente, vocês sabem que muitas pessoas que buscavam o Chico para conhecê-lo, né? Assim, N motivos para buscar o Chico, só para conhecê-lo já era muita coisa. Mas muitas pessoas que eu já conheci e que conheceram o Chico falavam para mim assim, que às vezes estavam passando por dificuldades no movimento espírita, na direção da casa espírita onde tinham trabalhos, esses problemas que hoje em dia não tem, só antigamente, que certamente ninguém aqui passa por nenhum desses problemas, de desentendimentos, de problemas de melindres, de mal-entendidos, de cisâneas, de divisões, criação de subgrupos. Então muitas pessoas também buscavam o Chico para conversar sobre as coisas que estavam passando, para às vezes ter ali, né, um esclarecimento, uma orientação, ainda que Chico não fosse entrar ali no cerne de certas questões, sempre muito cuidadoso com aquilo que falaria. E às vezes vinham mensagens, às vezes a pessoa estava ali com aquela inquietação, às vezes nem tinha ainda falado para o Chico qual era a sua inquietação, já que eram muitas as pessoas que o buscavam, e às vezes vinha da espiritualidade essa oportunidade de um direcionamento, de uma resposta a partir da psicografia. E foi isso que aconteceu nessa mensagem que a gente está estudando hoje, que a gente vai começar aqui a leitura e a conversa sobre essa mensagem. Então, o que eu queria propor aqui, pensando que foi uma mensagem para uma questão específica, que todos nós temos as nossas questões específicas, eu gostaria que a gente tentasse, cada um de nós, eu já tenho aqui a minha lista, que vocês buscassem pensar em alguma questão que, se vocês fossem lá a Pedro Leopoldo, ou depois se vocês fossem lá a Uberaba, buscar o Chico, querendo conversar sobre alguma questão de relacionamento, no trabalho espírita, nessas relações tão delicadas, desses conflitos nessa sociedade miniaturizada, são os termos que Joana de Ângeles utiliza. Se você tivesse alguma questão ali para tirar uma dúvida, para buscar um esclarecimento, como aconteceu com esse senhor Jaques, que questão seria essa? Eu queria que a gente tentasse estudar, observar essa resposta do espírito André Luiz a partir de uma questão específica, de um problema específico que a gente vai mentalmente apresentar. Por quê? Porque tem muitas mensagens que, quando a gente lê assim, simplesmente sem estar pensando em nada específico, a gente acha bonito, a gente acha lindo, a gente fala, nossa, né, que bacana. Mas quando a gente está passando por uma questão em específico relacionada àquele tema, por exemplo, você acabou de passar pela desencarnação de uma pessoa que você ama e você lê uma mensagem relativa a isso, é um outro impacto. Você acabou de passar por um problema no casamento e você lê uma mensagem falando de problema no casamento, são outros olhos e outros ouvidos que você terá para ler essa mensagem. Então, para que a gente tenha um maior aproveitamento dessa mensagem tão interessante
cheia de ensinamentos. Cada parágrafo que o André Luiz traz nessa mensagem pode se desdobrar em ensinamentos, como vocês que acompanham a página já devem ter percebido, que cada frase que o Vinícius posta, cada frase de André Luiz tem sempre dá margem a tantas reflexões. Então, essa é a proposta, que cada um de nós pense nesse momento uma questão. Imaginemos que a gente vai buscar o Chico e que a gente está contando com a graça de receber uma resposta, uma orientação, alguma palavrinha, como quando a gente está passando uma angústia e abre o Evangelho naquela expectativa de que, ai meu Deus, que caia alguma coisa que me ajude, que me dê uma orientação. Então, façam isso, eu também estou fazendo isso aqui, e vocês vão perceber que a mensagem vai chegar de uma forma mais direta aos nossos corações. É assim que esperamos e que assim seja. Então, livro Relicário de Luz, autores diversos, essa mensagem é do Espírito André Luiz, capítulo 45, na tarefa de equipe. Meu amigo, não tema nem receie. O timoneiro do barco é o Senhor. Coloquemos sobre o leme as nossas mãos e esperemos nele. Esse primeiro parágrafo, o timoneiro. Quem é o timoneiro do barco? Eu precisei fazer uma consultoria aqui em casa, meu esposo é da Marinha, então eu tive algumas dúvidas técnicas com ele e descobri coisas interessantes. O timoneiro é aquele marinheiro do barco, e a embarcação pode ter diferentes tamanhos, que estará com o timão, que é aquela roda, né, que a gente adora, fica ali tirando foto para dizer que a gente está com esse poder em mãos. E então o timão, que é essa parte que fica na superfície do barco, que o timoneiro direciona para onde irá esse barco, conforme as tempestades, os ventos, esse timão que está em cima está ligado ao leme, que está abaixo da água, em embarcações que são médias ou grandes. Quando se trata de uma pequena embarcação, um barquinho pequeno, aí não tem timão. Aí a pessoa que seria o timoneiro, ou a pessoa que está responsável por guiar, por direcionar esse pequeno barco, vai segurar, é como se segurasse diretamente o leme, como se tivesse um pequeno cabo que já está ali ligado ao leme, mas que já está visível. O leme, que é a parte que vai direcionar embaixo da água, ele já está mais na mão da pessoa. E isso eu achei interessante, porque o André Luiz poderia ter dito pra gente assim, não tema nem receie, ou melhor, para o senhor Jacques, que é também pra gente, né? O timoneiro do barco é o Senhor. Coloquemos sobre o leme as nossas mãos e esperemos nele. Ele poderia ter dito, coloquemos sobre o timão as nossas mãos e esperemos nele. Mas o André Luiz não falou timão, que é aquela parte que a gente conhece como aquilo que o timoneiro segura. Ele falou leme. Então, talvez, estamos aqui levantando uma hipótese, de que o André Luiz não está falando de grandes embarcações, de médias embarcações. Ele está falando de pequenas embarcações. Porque nós somos ainda pequenas embarcações, não é verdade? E às vezes a gente não se reconhece nesse lugar de pequena embarcação e já quer tomar conta, já quer resolver questões dos navios mercantes que passam aí pela vida. Às vezes a gente não está dando conta do nosso barquinho e a gente já quer resolver os problemas que são da competência de Deus. E nesse primeiro parágrafo existe uma proposta do Espírito André Luiz, que diante das questões que chegam, das tempestades, das dificuldades que acometem a nossa pequena embarcação, existe uma parte que a gente precisa fazer e às vezes a gente não faz, que é entregar
aquilo que não é da nossa competência. Então, se você está passando por uma questão que é da sua competência, que você tem algo a fazer, se eu estou passando por uma coisa que eu tenho algo a fazer, então eu preciso fazer. Isso é um fato. Agora, o que acontece muitas vezes? Nós nos preocupamos, nos tornamos ansiosos, angustiados com uma série de coisas que não está nas nossas mãos resolver. Então vamos lá. Encontrar vacina para o coronavírus é uma grande questão. É uma questão assim, nossa senhora, que não é de um barquinho, né? Existem muitos barquinhos trabalhando ativamente para resolver isso. Mas mesmo os cientistas, os infectologistas, os médicos, as pessoas que diretamente, as pessoas que trabalham na Fiocruz, em Oxford, que são diretamente ligadas a esse trabalho, por exemplo, mesmo essas pessoas, se elas tiverem essa consciência da importância do poder de Deus em nossas vidas, ainda essas pessoas precisarão fazer aquilo que é da sua competência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar, eu posso estudar, eu posso testar, mas tem uma parte, gente, sempre tem uma parte que não é da nossa alçada. Sempre tem uma parte do caminho que a gente percorre, que realmente é o nosso suor, é o nosso esforço, são as nossas noites mal dormidas, isso faz parte. A gente precisa percorrer essa estrada, seja em relação ao nosso barquinho, ou seja quando a gente tem essas responsabilidades maiores com a sociedade. Então, esse primeiro parágrafo não é de forma alguma um convite à ociosidade, à passividade. Ah, não, então vamos lá, coloca a mão sobre o leme, esperemos então, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, pelo amor de Deus, não é isso que o André Luiz está falando. O André Luiz está começando aqui uma mensagem para uma pessoa que provavelmente já tinha feito a própria parte, que estava ali se debatendo com alguma questão que parecia sem saída, que parecia sem solução, alguma questão provavelmente de conflito humano e que vai buscar ali uma esperança, um lenitivo, alguma coisa. Nossa, já tentei conversar, já tentei, mas não dá, não sei o que eu faço. Ah, você já fez a sua parte? Então vamos lá, se você já fez a sua parte, coloque as suas mãos sobre o timão ou, no caso de um pequeno barco, sobre o cabo do leme. E então aguarda, porque Deus, Jesus, a espiritualidade superior, vai direcionar qual o caminho. E aí, antes de ir para o segundo parágrafo, já tem uma outra associação muito bacana. Porque no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, existe um capítulo que Emmanuel vai falar da vontade, assim como Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, ao falar das potências da alma, vai falar da vontade. E os dois vão falar da vontade de um mesmo prisma, de um mesmo ângulo. Os dois vão falar da vontade como uma potência que direciona para onde caminharemos, o que faremos. Inclusive, os dois falam da vontade como essa gerente, essa que é como um leme, como um direcionador. Porque é o leme que direciona para onde o barco vai, para onde aquele barquinho vai caminhar. A vontade, não o desejo, porque o desejo é algo que vem mais do ego, da personalidade externa, do atendimento às paixões. E a vontade é quando a gente consegue conectar o anseio àquilo que é realmente melhor para cada um de nós. É como se o desejo estivesse a serviço da vontade divina. Então, olha também que coisa interessante, não é mesmo? Colocar as mãos sobre o leme é exatamente colocar a nossa vontade, a direção que queremos tomar, a serviço da vontade de Deus. Então, é como se André Luiz, respondendo a essa dificuldade da pessoa que busca ali o Chico, dissesse assim: olha só, você já fez a sua parte, mas você está querendo que o seu desejo se realize.
Você está inquieto, você está angustiado, porque na verdade aquilo que você queria que acontecesse, a direção, o rumo que você queria que as coisas tomassem, não está sendo exatamente esse rumo. Mas aceita, coloca as mãos sobre o leme e aceita, sente qual que é a direção que Deus está dando às circunstâncias. Eu não sei vocês, mas isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador. Como eu falei para vocês no início, eu já passei por muitas mudanças. E eu já me vi várias vezes diante da possibilidade de mudança, tipo assim, meu esposo fala: "Olha, tem chance da gente ir para tal lugar, tal lugar ou tal lugar". Eu já me vi querendo de tal forma conduzir o leme, conduzir a direção da embarcação, da nossa pequena embarcação, para o lugar onde a minha personalidade externa acha que é melhor, que de repente eu gastei tanta energia programando coisas, sem nem saber o que viria depois, que a sabedoria divina, quando trouxe a resposta, trouxe sempre uma resposta inesperada. Aquele lugar que eu menos esperava era o que vinha como uma resposta para dizer assim: entrega, aceita, coloca as suas mãos a serviço da vontade de Deus. Tenta não colocar a sua vontade na frente, porque é isso que a gente faz. A gente bota a nossa vontade, a gente atropela as coisas e a gente não tem ainda essa quietude, essa serenidade de aguardar a vontade de Deus. Aquela serenidade, aquela quietude que tantos espíritos que vieram à Terra e que admiramos conseguiam fazer. Simplesmente seguindo aqueles desígnios, aqueles passos orientados pelo Cristo interno, pela centelha divina ou, em alguns casos, diretamente por Deus. Eu lembro de Francisco de Assis, quando, diante daquela igrejinha em ruínas de São Damião, escuta aquela voz dizendo assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele então começa literalmente a reconstruir a igrejinha de São Damião que estava em ruínas, materialmente fazendo isso, até perceber que na verdade era uma reconstrução muito mais trabalhosa, muito mais profunda, porque era a reconstrução do cristianismo primitivo, da simplicidade, da humildade. Então, deixa eu ler outro trechinho. Já li o primeiro parágrafo, vamos ao segundo. O trabalho é delicado na administração, mas se a glória humana pertence àqueles que a procuram, a humildade divina é dos corações que a buscam. Olha que interessante essa fala sobre a humildade. Vocês percebem como aquilo que o Jacques estava passando era alguma coisa de relacionamento humano, algum conflito de relacionamento humano? E é como se o André Luiz estivesse dizendo a ele assim: olha, tem alguma coisa aí que você está buscando no campo do reconhecimento. Então eu levantaria até como hipótese que o Jacques, me perdoe ele se eu estou aqui cometendo um equívoco, mas eu levantaria como hipótese de que o Jacques estava se sentindo incompreendido, que de repente ele foi ou afastado de algum trabalho, ou falaram mal dele, colocaram em xeque as suas intenções em relação a alguma coisa no meio espírita, né? Naquelas atividades, nos labores que ele frequentava ali. E por isso o André Luiz está trazendo à tona, olha só, talvez você esteja buscando a glória humana. O que é essa glória humana? Gente, o que a gente tem buscado aqui na Terra? O que a gente, desde criancinha, sem perceber, vai ensinando aos nossos filhos? Vai ensinando que ele precisa ter sucesso, que ele precisa passar em primeiro lugar nas coisas, que ele precisa ter destaque, e vamos sempre aplaudindo essa glória humana, essa glória humana. Agora, vamos fazer uma listinha? Faz uma lista das pessoas que brilharam, que tiveram essa glória humana na história. Faz uma lista. Agora, observa se as pessoas que tiveram essa glória humana, esses holofotes,
esses aplausos da coletividade do seu tempo, esses eram os seres que estavam realmente cumprindo com fidelidade a sua tarefa aqui na Terra? Vocês já pararam para imaginar que existem muitos seres encarnados na Terra nesse momento, absolutamente desconhecidos, que não estão aparecendo em lives, nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, que não estão nas capas de revistas, que não estão aparecendo nem nos grupos religiosos, porque mesmo nos grupos religiosos, uma grande parte dessas pessoas continuam sendo ilustres desconhecidos, mas que na espiritualidade o real brilho espiritual estará com eles? Vocês já pararam para imaginar que aquelas pessoas que eram contemporâneos, aqueles que eram contemporâneos a Jesus, também não tinham discernimento, não enxergavam quem eram os reais, os fiéis discípulos do Mestre? Que, por exemplo, muitas e muitas mulheres seguiram passo a passo a trajetória de Jesus. E, ninguém deu bola para elas. Joana de Cusa, por exemplo, aparece assim, rapidamente no Novo Testamento, palidamente. Vocês acham que quem estava ali convivendo com ela tinha dimensão de quem era Joana de Cusa? Não tinha. Muitos e muitos corações, tanto ontem quanto hoje, passam na Terra sem nenhuma glória humana, sem dar entrevista, sem aparecer nos jornais ou nas mídias. Mas, quando chegam na espiritualidade, cumpriram fielmente o seu papel. Foram capazes de fazer isso que o André Luiz está falando aqui, buscar a humildade divina, buscar essa humildade que vem de Deus e não essa glória que agrada aos homens. E é esse o conselho que André Luiz estava dando diante de algum problema, diante de alguma questão que se apresentava a Jacques e que com certeza ele daria hoje para cada um de nós com as nossas diferentes questões. Então, você está incomodado porque você não está sendo reconhecido na sua casa, na sua família, em tudo que você faz? Você não está sendo reconhecido nas suas atividades na seara espírita? Você esperava mais? Você esperava compreensão? Você esperava aplauso? Quantos? Todos nós, em maior ou menor grau, temos uma certa expectativa de reconhecimento. É da nossa forma de desenvolvimento, é algo típico do nosso momento evolutivo. Querer ser amado, querer ser reconhecido, querer ser aplaudido. Mas é importante ter consciência de que se buscamos a humildade divina, ela se choca, ela não consegue conviver com a humildade divina. Inclusive, eu estou lendo um livro que não é muito fácil não, eu recomendo, mas não é dizer que é fácil, tá? Para depois vocês não lerem e depois falarem, a Larissa indicou o livro é meio difícil. É meio difícil sim, mas é muito bom. É um livro de Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa d'Ávila, a mística de Ávila, aquela que foi reconhecida como alguém muito erudita, que teve ali um encontro, uma forma de falar desse encontro interno, desse mergulho interno, desse encontro com Deus, com esse templo interno, de uma forma incrível, que já se passaram tantos séculos e a gente continua admirando a sua escrita, a sua experiência. E ela tem um livro que é considerado, inclusive, a obra magistral dela, quando ela fala das moradas interiores, é esse livro que eu tô lendo. Ela trata de 7 moradas, como se fossem círculos circunscritos. Então a gente entra num círculo mais externo e vai chegando cada vez mais ao centro. E uma coisa muito interessante que Teresa d'Ávila vai falar em vários capítulos, em várias moradas, que é necessário para a gente avançar nesse movimento de interiorização, buscando aquela morada onde a gente consegue estar unido, em conexão
com Deus, nessa experiência divina, é a humildade. Sem a humildade a gente não consegue passar, são 7 moradas. Sem a humildade a gente não consegue passar sequer das primeiras moradas. E eu estava inclusive hoje assistindo uma palestra de uma filósofa que talvez alguns conheçam, professora Lúcia Helena Galvão, e ela que já estudou a experiência de místicos de diferentes religiões, de São Francisco de Assis, de João da Cruz, que inclusive era o confessor de Teresa d'Ávila, e de pessoas da Índia, de diferentes tradições, mas dessa experiência de encontro interno com Deus. E ela diz que em todos, sem exceção, aparece essa necessidade da humildade. Por quê, gente? Porque o que é humildade? A gente confunde um pouco, né? A gente acha que humildade é a gente se colocar abaixo, é a gente se colocar inferior, eu não sou capaz, eu não posso falar, eu não posso fazer, eu não posso acontecer, porque quem sou eu? Isso não é humildade não, tá? A palavra humildade vem de humus. O que é o solo humus? É aquele solo propício a receber as sementes. Quando você tem um solo humus, você joga as sementes e ali você tem um acolhimento dessas sementes. É um cenário propício para que com luz, com água, essas sementes germinem. Então há uma troca ali. O solo humus, ele nem é tão ruim que não possa ofertar algo e nem é tão bom que não possa receber. Então a humildade é esse princípio de que eu não sou tão bom assim, que eu não tenho algo a aprender, algo a receber, e nem sou tão ruim assim que eu não tenha algo a ofertar, que eu não tenha algo a ensinar. Então, estar nesse lugar de humildade, que todos nós, eu inclusive, todos nós, estamos aprendendo, é uma caminhada. A gente tem tantos aspectos ainda a trabalhar que a gente vai descobrindo, né, de que forma a nossa vaidade, de que forma o nosso orgulho atua na nossa vida, para que a gente consiga trazer essa humildade, essa receptividade, essa oferta cotidianamente. Porque, às vezes, à medida que a gente avança, essas dificuldades não vão se apresentar de uma forma gritante, elas vão se apresentar de forma refinada. Então, por exemplo, às vezes você que já está trabalhando, né, essas suas questões íntimas, você pode dizer assim, eu sou humilde, mas aí tem uma pequena situação em que você ainda é orgulhoso, em que eu ainda sou orgulhosa, tem uma pequena situação em que a gente ainda é vaidoso. Então a gente precisa, na prática, ir se observando, percebendo onde que está pegando pra gente. Senão você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, que pessoa orgulhosa, isso eu não faço. Mas isso você não faz, e pode ter uma outra forma, pode ter aquele orgulho silencioso, em que você até não fala nada, não humilha, mas internamente você está ali se regozijando com a sua superioridade, é uma forma refinada. Então a gente precisa, buscando essa humildade divina, como André Luiz propõe aqui, percebendo de que forma o nosso orgulho, de que forma a nossa vaidade ainda se apresentam na nossa vida. Porque o fato é que se apresenta. Basta a gente, cavucar, basta a gente procurar atentamente o que a gente acha, tá? Em seguida, André Luiz dirá: despreocupados do império do eu, alcançaremos o reino de Deus. Gente, quantos textos no Evangelho em que Jesus vai nos dizer que o reino de Deus é um trabalho, é uma implantação da Boa Nova no coração da criatura. E a gente tem confundido isso, não é verdade? A gente tem achado, especialmente falando aqui para o nosso cadinho, nós espíritas, a gente tem achado que o reino de Deus é uma implantação de fora para dentro, que vai chegar um dia assim que vai estar tudo transformado, vai virar tudo planeta de regeneração, quando na verdade é de dentro para fora. A gente precisa trabalhar aqui os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não basta saber que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Eu me recordo, inclusive, quando eu
participava da evangelização infantil e a turminha que eu ficava era uma turminha de crianças de 8 anos. E então um dia, né, vamos lá, tia Larissa, vamos trabalhar o tema, hoje vamos falar de Deus. O que vocês acham que é Deus? Vocês falam Deus, vocês falam Papai do Céu, como que vocês falam? Aí uma criança, 8 anos, levantou a mão e falou assim: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí, sabe o que eu achei mais interessante? Que as outras evangelizadoras que trabalhavam comigo, quando terminou, a gente, né, depois trabalhou o tema e tal, quando terminou a atividade, que aí a gente foi conversar sobre isso, aí as evangelizadoras estavam assim, nossa, que espírito evoluído, deve ser de outro planeta, deve ser um desses seres que veio de Alcione, de não sei aonde, para alavancar o progresso. Será, gente? Será que o fato de conseguir repetir coisas, repetir o que o outro disse, será que é isso que fala do nosso desenvolvimento espiritual? Será que é isso que fala da implantação do reino de Deus no nosso coração? Será que aquela criança que com 8 anos, que veio de um berço espírita e que ouviu isso tantas vezes, os pais dizendo e que tem um recurso mnemônico muito bom, porque afinal as crianças têm um recurso mnemônico muito bom, mais do que imaginamos, já que ela está nesse processo de absorção de tanta coisa, mas será que essa criança já é capaz de se relacionar intimamente, de sentir esse Deus, esse Pai, esse Criador na sua vida? E isso a gente precisaria se perguntar, todos nós, em relação a cada um dos conhecimentos que nós temos, seja no Espiritismo, ou seja no grupo religioso que façamos parte, na crença que tivermos, ou se nem temos nenhum tipo de crença, mas na ética que adotamos para a nossa vida, porque em menor instância alguma ética há de se adotar para viver no mundo como o nosso. E aí a pergunta é, essas frases, esses paradigmas, essas crenças que escolhemos para nortear a nossa vida, a gente já sente dessa forma? Ou será que eu falo Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas? Mas quando eu estou na relação com esse Deus, quando um familiar meu desencarna, quando eu perco dinheiro, perco emprego, quando o meu marido me larga, enfim, quando alguma experiência dessas, tipicamente humanas, tipicamente do nosso contexto evolutivo acontecem, com qual Deus eu tenho me relacionado? Eu tenho me sentido abandonada por esse Deus ou acolhida? Porque o que fica da nossa experiência aqui na Terra não são os raciocínios que fomos capazes de criar, mas a forma como conseguimos transpor essas crenças, esses pensamentos para a nossa vida. Na hora da experiência, na hora do teste, como eu sinto as coisas? De que forma eu testemunho essas coisas? É isso que a gente precisa desenvolver. Estamos aqui para desenvolver esse relacionamento com Deus. Evangelho é vida, não é simplesmente um texto para estudar e repetir. Estudar e repetir. É uma vivência prática. Quando a gente estuda uma mensagem de André Luiz, quando a gente estuda as mensagens das obras básicas de Allan Kardec, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente precisa saber de que forma isso chega à nossa vida, de que forma isso chega aos nossos dias, porque senão a gente continua com as mesmas questões, repetidamente, lendo e com as mesmas queixas, com as mesmas questões. Por quê? Porque o solo dos nossos corações não tem humus, não tem penetrabilidade, como naquela parábola do semeador. Aqueles solos cheios de espinhos, tomados pelas questões materiais, vivendo como se tudo fossem as questões materiais, é o solo espinho. Solo beira do caminho, em que o negócio tá tão assim sem nada, que vem a ave e leva tudo. Ó, entra aqui e sai aqui. Ou será que o nosso coração, o nosso solo, tá como aquele solo pedregoso, que abafa, que não deixa a semente crescer, que não deixa a semente germinar? Então a mensagem também passa, ó.
Não consegue. O solo propício é o solo humus, é o solo humildade. E é esse solo que precisamos desenvolver. Só que quando a terra está muito seca, quando a terra está muito pedregosa, quando a terra está com muito espinho, a gente tem que trabalhar essa terra. Não basta chegar lá e jogar a semente por cima. A gente vai ter que arar essa terra. A gente vai ter que trabalhar essa terra. E é isso que estamos fazendo aqui na Terra. Passando por experiências de relacionamento humano, de desafios, de conflitos, para trabalhar essa terra árida dos nossos corações. Então, sigamos aqui vendo o que mais André Luiz tem a nos dizer. O discípulo fiel não pede nem rejeita, aceita as determinações do Senhor, com deliberação ardente de obedecer para maior exaltação de quem tudo nos deu. Olha só, vou ler mais um pouquinho. Continuemos assim de esperanças entrelaçadas. O amor do amigo verdadeiro desce abaixo das raízes ou se eleva acima das estrelas. Por isso, o mestre chamou amigo aos aprendizes da hora primeira. E essa passagem que o mestre chamou de amigos é aquela passagem que ele dirá aos seus discípulos: não os chamareis de servos, mas de amigos, porque tenho ensinado tudo quanto o Pai me ensinou, me ofertou. Então, olha que coisa incrível, né? Eu fico aqui pensando esse coração que recebeu essa mensagem diretamente para uma questão sua. Quando a gente imagina receber uma mensagem mediúnica, ou quando a gente pensa no Chico, no Divaldo, na Ivone, naquelas pessoas que tinham uma oportunidade mais direta de conversar com o seu guia, com o seu orientador espiritual, gente, eu aposto que a maioria de nós é parecido com o que acontece comigo. No nosso imaginário, a gente acha o quê? Que a gente vai falar das nossas questões, que a gente vai fazer lá as nossas queixas, porque fulano disse isso, porque não me compreendem, não me aceitam, bababá, bababá. Aí a gente acha que se a gente tivesse aqui uma mediunidade, clarividência, de audiência, a gente acha que os nossos benfeitores espirituais iam ficar passando a mão na nossa cabeça. Ô, Larissa, coitadinha da Larissa, tão incompreendida. Ô, minha filha, senta aqui que eu vou fazer um carinho em você. Olha só, eu trouxe aqui pra você, não é pra desanimar não, tá, gente? Mas é só pra gente dar aquela acordadinha básica que precisa, né? Nesse livro aqui, ó, Joana e Jesus, uma história de amor. Nesse livro aqui, nós temos o Divaldo falando da experiência dele com Joana de Ângeles. Esse livro é do César Braga Saide, junto com o Divaldo. O César Braga Saide pesquisou, entrevistou o Divaldo para ter condições de escrever esse livro. E então eu tô só descendo aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta de vocês. Mas aí o Divaldo, o César Braga Saide fez a seguinte pergunta para o Divaldo. Olha que interessante, inclusive o tópico é fidelidade a Jesus. Divaldo, para você, o que há de semelhante em cada uma dessas vidas de Joana? Há algum fio condutor, algum foco específico que ela persegue ou que você identifica? Estão preparados? Então, se preparem, que vem a resposta do Divaldo. A fidelidade ao pensamento de Jesus, ao ideal do bem, é sempre a característica encontrada nas reencarnações que conhecemos. Ela é tão extraordinária nesse aspecto que me esclareceu. Olha o esclarecimento. Podes eleger aquilo que te aprouver, e eu estarei de pleno acordo contigo se fores fiel ao compromisso de servir a Jesus, pagando o preço das incompreensões, sem nunca te defenderes, seja qual for a acusação
que a saquem contra ti. Permanecendo tranquilo, eu te aguardarei feliz do lado de cá. Que tal? Então imagina lá o Divaldo, né? Achando que a Joana ia falar: ô Divaldinho, querido, o pessoal do movimento espírita é muito duro. E aí a Joana fala assim, ó, não é para se defender. Tem inclusive uma frase que o Divaldo já falou oportunamente em palestra, eu acho que tá também em uma das biografias dele, de uma experiência muito difícil que ele teve na vida, quando ele realmente sofreu muito, 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 quando isso que ela havia previsto aqui se concretizou. E então ele ficou naquela, né? Será que eu não posso falar uma palavra para me defender, para dizer que não é exatamente isso? E Joana teria dito para ele: se os teus atos, se a tua vida não te defende, tuas palavras muito menos. Mas a gente usa tanta palavra para se defender, não é mesmo? Para se justificar. Ai, a pessoa que não está me entendendo e a gente quer sempre se justificar. Por quê? Porque a gente ainda está buscando essas glórias humanas. A gente ainda quer os aplausos humanos, a gente quer ter destaque. A gente quer, mesmo que fazendo uma coisa assim que ninguém está vendo, a gente deixa assim sabe assim, um pedacinho do pano para alguém ver que a gente viu aquilo, para alguém valorizar o nosso esforço. Gente, isso não é só no movimento espírita, não, na nossa casa. Vão dizer aí, se nesses dias de quarentena, quem faz comida, cozinha, não fica assim esperando um reconhecimento dos outros. Um reconhecimento de que você limpou a casa, um reconhecimento de que você fez uma comida boa, de que você se esforçou. A gente está o tempo inteiro buscando esse reconhecimento, esses aplausos. Quando, se nós já fôssemos capazes realmente de manter essa fidelidade ao timoneiro, essa fidelidade a Jesus, essa fidelidade a Deus, estaremos menos preocupados com os agradecimentos e com os aplausos, porque seria a nossa consciência que guiaria a gente, olha, por aqui, é por aqui. Então a nossa tristeza seria quando a gente não conseguisse realizar, caminhar conforme as leis de Deus, e não quando o outro não nos reconhecesse. Mas isso é aprendizado, não é pra gente ficar triste, se sentir mal, ah, meu Deus, eu fico... Não, reconhecer, gente, trazer a consciência, aceitar, este sou eu, esta sou eu, imperfeito que sou, buscarei melhorar, estar atento para melhorar. Não basta a gente ficar se martirizando porque ainda é dessa forma. A importância de conhecer quem já somos, quem ainda somos, é porque aí a gente está em condições de melhorar. A gente só tem como melhorar o que a gente enxerga. Se eu já me acho bom o suficiente, então não tem nada para melhorar, eu já concluí. Agora, se eu percebo que há sempre algo a ajustar, há sempre algo a aprimorar nos relacionamentos, e se eu aceito com humildade os indicativos das mensagens, se eu leio as mensagens sempre entendendo que tem algo ali para mim, que tem algo ali para o meu aprendizado, então eu estarei nessa humildade divina, me colocando a serviço de Deus, a serviço de Jesus, e não do personalismo, e não dos meus desejos, e não da minha personalidade passageira. E aí, em seguida, a gente já está aqui caminhando para o final da nossa fala, o André Luiz dirá: nossa união tem imperativos a que não poderemos fugir. Subiremos com a graça celeste. Não descansaremos até que todos respirem no cimo do monte. Então, imagina que o Jacques, quando busca o Chico querendo uma orientação, que queria que alguém passasse a mão na cabeça dele, vocês já viram que não foi isso que aconteceu. Inclusive, eu fico imaginando que de repente ele estava buscando separar, vou embora desse lugar, vou montar outro centro espírita, esse daqui não dá para mais nada. Aí o André Luiz disse o quê? Nossa união tem imperativos a que não poderemos fugir. Subiremos com a graça celeste, não descansaremos até que todos respirem no cimo do monte. Então, livre-arbítrio está aí para ser utilizado. Se o Jacques desejasse mudar de casa espírita, fundar dele, gente, faz parte da vida. A gente tem que saber também os nossos limites,
né? Quando a gente está conseguindo aproveitar aquela experiência, quando já não está dando, está acima das minhas possibilidades, e a gente precisa também ter essa noção, senão a gente se impõe ficar eternamente numa situação que não está tendo proveito para ninguém, que não está tendo aprendizado para ninguém. Mas o fato é, existem seres com os quais nós temos alguma ligação, com os quais nós temos alguma conexão. E às vezes aquela dificuldade de lidar na casa espírita tem a ver com isso também. Tem uma galera que a gente encontrou ali e que a gente está conhecendo agora. Mas tem alguns que a gente já tem ali uma coisa que veio para ser ajustada. Então, estejamos atentos a isso também. Se a gente precisar se desvincular, que a gente tente manter um laço fraterno nos unindo e não uma algema, a depender da forma como a gente vai se afastar. A gente pode se afastar, a gente pode pegar um outro caminho, mas é só ter atenção com a forma como faremos isso. O cascalho do personalismo excessivo ainda é o grande impedimento da jornada. Demora-se nas bases da senda e por isso mesmo nos dilacera os pés. Contudo, ainda que nossos pés sangrem na estrada, recordar-nos-emos de que Jesus lavou os pés dos discípulos e purificou-os. Haja mais amor nos corações para que o rio das dádivas transite no santuário sem prejuízo do bem coletivo. Até mesmo para receber a felicidade é preciso preparação. Sem vaso adequado, os bens do alto se contaminam com as perturbações do campo inferior, qual acontece a gota diamantina que se converte em lama quando cai na poeira da terra. Ou seja, imaginemos aqui um cenário de um grupo espírita e André Luiz está dizendo, olha só, a espiritualidade está o tempo inteiro tentando auxiliar, emanando amor, emanando auxílio, emanando instrução, inspiração. Agora, por mais límpida que seja a fonte, por mais que os benfeitores tentem colocar ali no ambiente, nos trabalhos realizados, nos estudos, nas reuniões mediúnicas, essas gotas de luz, de amor, de sabedoria, se os vasos que recebem isso, se os corações humanos não fizerem aquela limpezinha básica dos seus sentimentos de vaidade, de orgulho, das cisâneas que se colocam ali entre os próprios trabalhadores, do excesso de si mesmo, que é o personalismo. Então, eu sei mais, eu faço melhor, que é um campo aberto, inclusive, para fascinação, essa sensação de que não, eu sempre sou melhor e eu sempre sei mais, aí fica difícil, porque aí as gotas caem puras e se misturam as sujidades. E aí a gente poderá se perguntar, mas os benfeitores não falam nada, os benfeitores não estão vendo o que está acontecendo? Estão vendo, estão tentando orientar. Agora, olha o que o André Luiz falou aqui, até mesmo para receber a felicidade é preciso preparação. Sem vaso adequado, os bens do alto se contaminam com as perturbações do campo inferior, qual acontece a gota diamantina, que se converte em lama quando cai na poeira da terra. Gente, trabalho espírita, convivência de trabalho espírita sem amizade, sem fraternidade, contamina. Ir à casa espírita, realizar atividades espíritas, como se simplesmente fôssemos tarefeiros que chegam ali com seu ponto no trabalho, na empresa, bate o ponto, vai embora, ninguém se conhece, ninguém sabe o nome do outro, ninguém sabe as dores do outro, ninguém sabe as alegrias, ninguém sabe nada da vida do outro, ou às vezes sabe, mas briga, mas cria cisânia, cria fofoca, cria maledicência. Isso tudo é contaminação. Como que a espiritualidade vai encontrar penetrabilidade? Ou melhor, como que a espiritualidade superior vai encontrar penetrabilidade num ambiente como esse? Como que o animismo dos médiuns, que tem uns contra os outros alguma coisa, alguma queixa, algum mal-estar, como isso não vai interferir nas comunicações?
mesmo que a nível inconsciente. Então, a doutrina espírita foi codificada, organizada, trazida à Terra sob uma base. Essa base se chama fraternidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. A base desse edifício, das revelações dessa lei divina, o que precisa ali nos reunir é a fraternidade, é a irmandade. Nós precisamos não apenas falar irmãos da boca para fora, mas nos considerar pessoas que desfrutam de um mesmo ideal, que buscam realmente a implantação do reino de Deus no coração da criatura, mas não é querer cravar isso no coração da outra criatura, é em cada um de nós. Porque se eu faço esse trabalho, se eu implanto o reino de Deus no meu coração, gente, isso muda tudo. Isso muda a minha forma de estar na minha casa, isso muda a minha forma de estar no meu trabalho, e isso vai mudar a minha forma de estar no trabalho espírita. Porque se o reino de Deus estiver implantado no meu coração, eu estarei destituído de preconceitos, eu estarei destituído de racismo, eu estarei destituído de julgamentos, eu serei aquele capaz de praticar a caridade, como está lá em O Livro dos Espíritos, como a entendia Jesus. Eu serei mais capaz de perdoar, de ser indulgente, de tolerar, de compreender que todos estamos a caminho, ninguém aqui chegou lá ainda. Então eu vou precisar lidar com as imperfeições. Como o meu irmão precisará perdoar as minhas imperfeições, eu precisarei perdoar as dele. E se eu colocar isso à frente de tudo, se eu colocar o perdão e a compreensão à frente de tudo, ficará mais fácil a convivência com quem quer que seja, porque certamente o ambiente onde há menor penetrabilidade de Jesus, menor penetrabilidade dos bons espíritos, é aquele em que nós nos sentimos como competidores. Quem é o melhor palestrante, quem dá o melhor estudo, quem é o melhor disso, quem é o melhor daquilo. É onde o personalismo é quem dita as regras. E então fica difícil realmente que a espiritualidade consiga fazer chegar aos nossos corações algum tipo de orientação, porque será sempre a nossa vontade que estará no leme e não a vontade de Jesus. Então, quando isso acontece, o tempo vai passando e a renovação não vai chegando, porque aquelas mesmas pessoas vão repetindo as mesmas coisas que não são o desejo de Deus, mas o desejo de suas próprias personalidades. E finalizando o nosso texto, temos assim: atendamos ainda e sempre aos nossos deveres. Do primeiro instante, com lágrimas de alegria, não nos arrependeremos de haver renunciado e possuiremos conosco mais tarde o supremo júbilo de reconhecer quão doce é o jugo do Senhor, porquanto em companhia dele, muito leve e sublime é o peso de nossos pequeninos trabalhos na causa da humanidade. Finalizando a nossa explanação, eu me recordo ainda de uma história que, quando o Divaldo passava por aquela dificuldade que eu citei para vocês, e ele se queixa com Joana de Ângeles, falando: a senhora não está vendo o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando, as acusações. Então, a senhora não tem nada para me dizer? E então ela conta para ele uma parábola, a parábola da fonte. E ela diz assim para ele, vou aqui resumir para a gente, mas ela diz mais ou menos assim, que existia uma pequena pocinha de água que pôde, certa vez, dessedentar, tirar a sede de alguns animais que beberam dela, que beberam aquela água. E ela ficou tão entusiasmada que ela pediu a Deus a possibilidade de servir mais um pouquinho. E então choveu, e aquela pequena poça virou um pequeno lago, que agora podia dessedentar mais animais, podia dessedentar as aves que vez que outra passavam por ali, bebiam também um pouco daquela água. E ela então rogou a Deus que pudesse servir um pouco
pouco mais e choveu bastante. E aquele laguinho logo juntou-se a um pequeno riacho. E então agora aquela água já tinha movimento, já conseguia ir mais longe. E foram aparecendo os primeiros cascalhos, os primeiros obstáculos. E então ela foi crescendo e ultrapassando os obstáculos, crescendo e ultrapassando as pedras e os cascalhos do caminho. E quando ela percebeu que já era útil aos homens que passavam por ali, que já era útil a tantas pessoas, ela desejou ajudar a mais gente, servir, porque servir era tão bom, e rogou a Deus que pudesse torná-la algo ainda maior, quem sabe um rio caudaloso. Então choveu e aquele pequeno riacho estendeu-se e tornou-se um rio caudaloso. Mas ainda não era suficiente. Querendo avançar e avançar cada vez mais, aquele rio foi crescendo e ultrapassando os obstáculos, crescendo e ultrapassando os obstáculos, até que teve condições de desaguar no oceano. E então Joana, dirigindo-se a Divaldo, falou assim: entendeu, meu filho? Você é aquela pequena poça de água, mas agora, quando aparecem os primeiros obstáculos, os primeiros cascalhos e os primeiros pedregulhos, você já pretende reclamar, queixar-se? Por que não crescer e avançar rumo ao oceano infinito do amor e da sabedoria de Deus? E é assim, queridos amigos, que cada um de nós, pocinhas singelas que somos, temos condições de crescer e avançar, deixando que Deus e que a espiritualidade superior direcionem a nossa caminhada, direcionem a nossa vida, que nós diminuamos para que então Jesus e Deus cresçam junto de nós, através de nós, que brilhe a nossa luz, para que vendo a nossa luz possam reconhecer a grandiosidade, o amor e a sabedoria que a todos aguarda e que vem sempre de Deus e do nosso divino amigo Jesus, o Cristo. Paz e bênçãos a todos os corações, que nos lembremos sempre, mas não como uma frase repetida banalmente, mas como algo que precisa vibrar nos nossos corações, diante de quaisquer adversidades, de quaisquer dores, afastamentos ou saudades. Jesus certamente está nas nossas vidas como fiel timoneiro de Deus, desejoso de guiar as nossas caminhadas rumo a esse oceano do amor e da sabedoria. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.